Oi, aqui é a Nanda e esse é o Falando o que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo o que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje, vamos falar sobre amizades. Vocês são pessoas de muitos amigos? Ou então, vocês já terminaram uma amizade? E para falar sobre amizade, eu trouxe uma convidada muito especial. E ninguém melhor do que a minha melhor amiga, ou melhor, primiga, Luísa, para falar sobre esse tema. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Luísa, sou prima da Fernanda. A gente tem uma longa amizade. Eu acho que nem chama mais amizade, acho que é uma irmandade. É um relacionamento, né? Sim. De anos. Então, bora lá. Bora lá, Lu. Muito obrigada, primeiramente, por, topar participar aqui desse episódio. Prazer é meu. E eu tenho certeza que vai ser muito especial e muito legal. Lu, para você, o que é amizade? Como você define uma amizade? Porque, assim, existem vários tipos e tipos de amizade, né? O que você acha? Eu tenho essa brisinha, assim, de usar ferramentas na minha vida para qualificar as coisas, para eu entender se eu realmente, sei lá, desde se eu sou amiga daquela pessoa, se aquela pessoa é só um colega para mim, ou se eu realmente amo tal pessoa ou não. E eu acho que a ferramenta que eu uso para, não é como se eu usasse isso todo dia, mas é uma brisinha que eu tenho desde criança e que eu acabo carregando comigo, né? É... Para eu considerar uma pessoa amigo, tipo, essa pessoa é um amigo meu. Tem algumas coisas que eu levo em consideração. Uma delas é, eu conseguiria sair ou chamar essa pessoa para minha casa pra gente passar uma tarde junta, só eu e essa pessoa, conversando sobre sei lá o que for, sabe? Ou sei lá, chamar essa pessoa pra gente tomar um sorvete, assistir um filme, dar um passeio no parque, só eu e essa pessoa. Eu acho que a amizade tem disso, né? Tem que ser uma pessoa que você tem que estar confortável com. E tem aquela brisinha também do silêncio, né? Uma pessoa que eu posso ficar em silêncio. Eu acho que isso já é um nível avançado da amizade. Não Nossa, sim. necessariamente, tipo, todo amigo meu, eu tenho que ficar super confortável em silêncio com essa pessoa. Isso já qualifica uma amizade mais avançada. Mas se é uma pessoa que eu conseguiria fazer um rolê só eu e essa pessoa, eu já acho que é um amigo. E se é alguém que me procura pra saber se tá tudo bem, se é alguém que se preocupa comigo, se é alguém que eu passo um tempo bom. Até porque eu acho que a gente acaba generalizando muita amizade, né? Hoje em dia, qualquer um é meu parça, meu É verdade. amigo. Eu não acho que isso seja ruim, Uhum. mas leva para aquele velho clichê, né? Tipo, será que eu posso contar com essa pessoa Sim, assim? E eu acho que isso entra um pouco nos tipos de amizade, né? sim, Do tipo, essa pessoa, será que eu necessariamente preciso contar com ela para tudo? sim. Eu tinha muito essa brisa assim de pessoas com em relação ao silêncio. Porque assim, realmente tem umas pessoas que você fica em silêncio assim que fica desconfortável, tá ligado? Que você tá tipo, nossa, eu preciso falar o tempo todo. Ou, por exemplo, eu penso muito assim, se você vai pegar uma carona com uma pessoa que você não tem tanta intimidade, dependendo da situação, você fica meio sem graça, assim, sabe? Tipo, você fica. Eu, pelo menos, sou assim. Total. Eu fico meio tipo, o que que eu vou falar? Aí eu começo a ensaiar na minha cabeça, tipo, vou perguntar pra ela sobre a vida dela, sobre o trabalho, como que tá os gatos, como tá os cachorros, como tá a mãe, como tá o pai, sabe assim? Eu fico já, tipo, ensaiando o que que eu vou falar com aquela pessoa, porque eu não tenho essa intimidade, assim. E esse negócio do silêncio é muito intimidade, porque assim, você não precisa necessariamente estar falando o tempo todo pra, tipo, ser um momento gostoso, sabe? Confortável, né? Confortável também. E eu levo muito isso em consideração, né, em relação à amizade. Eu também penso muito sobre. Eu posso contar com aquela pessoa, sabe? Tipo, se tá acontecendo uma coisa ruim com a minha vida, assim, sabe? Tipo, ruim ou boa, tanto faz, né? Porque eu acho que momentos bons também é uma forma de você ver se aquela pessoa realmente é sua amiga, tá Total. ligado? Aham. Porque tem pessoas que você acha que são suas amigas. E aí você conta um momento bom da sua vida, e aí você vê que aquela pessoa fica com inveja, sabe? Ou de alguma forma, tipo,
te menospreza, sabe? Tipo, ai, nossa, você conseguiu isso? Pelo amor de Deus, eu já consegui 10 vezes mais, sabe? Uhum. Assim, tipo, não tem aquele, meu, que legal, que da hora que você é, que você Conseguiu isso. conseguiu isso, assim, E sabe? eu acho que às vezes não é nem inveja ou qualquer coisa disso, é só assim, putz, consegui passar num emprego que eu queria muito, vou contar pra alguém. Se aquela pessoa fala, tipo, ah, da hora. Aham. Tipo, meu, você não tá feliz por mim, sabe? Tipo, eu comentei sobre isso com você, sabe? Eu consegui chegar onde eu queria, sabe? Não que a pessoa necessariamente, se ela invejar, eu vejo que ela não é amigo, mas só se ela não se empolgar comigo, né? Sim, sim. E assim, eu acho que tem pessoas que esse tipo de amizade basta, sabe? Uhum. Uma pessoa que, sei lá, ah, passei em tal vaga, ah, bacana. Mas pra mim isso não qualificaria um amigo, entendeu? Sim, Eu acho que cada um tem seus tipos de amigos, assim, e pra mim alguém que eu consideraria um amigo é alguém que, tipo, fica feliz pelas coisas que eu alcanço e que no momento de tristeza também não necessariamente vai resolver aquele problema que eu tenho pra resolver, mas que vai ser solidário, né? Assim, sim, vai se mostrar disponível, né? sim. É, eu fico pensando também muito sobre, por exemplo, é, é o que você falou, né? De tipos de amigos, assim. Pra que que serve? Não é pra que que serve aquele amigo, mas eu já parei muito pra pensar, assim, né? Que a gente até tava conversando um pouco antes de quando você é criança, você coloca. Ah, essa é a minha amiga do acampamento, essa é minha amiga da igreja, essa é minha amiga da escola. E você coloca em potinhos. E eu acho interessante isso, né? Tipo, como a sua cabeça de criança funciona. Que às vezes a gente, tipo, ao longo da vida, a gente deixa isso de lado e fala, ah, essa é minha amiga. Mas faz muito sentido Uhum. esses potinhos de amigos, sabe? Porque, por exemplo, não é todo amigo que eu vou viajar, tá ligado? Ou que faz sentido eu viajar com aquela pessoa. Não é nem que não faz sentido, mas assim, aquela amiga é uma amiga ou um amigo pra eu viajar? Ou aquela amiga é uma amiga pra eu ir na balada? Ou aquela amiga é uma amiga pra eu fazer tal coisa, assim, sabe? Tipo, tudo bem que tem amizades que, por exemplo, você, pra mim, você é amiga de tudo, sabe? Tipo, Sim. pra viajar, pra sair, pra tomar banho, pra Fazer compra no dormir, pra fazer mercado. compra no mercado. Só um parênteses, esses dias que eu chamei você pra ir no shopping comigo do nada, né? Uhum. E eu comentei isso com a minha chefe, porque eu tinha mandado um áudio e eu tava no escritório, então ia ficar meio sem contexto, eu do nada mandando um áudio pra você. Tipo, ou me encontra no shopping, vamos, sei lá. E aí eu desliguei o áudio e eu falei, nossa, essa é, tipo, a minha melhor amiga, assim, tipo, a gente só não faz tudo juntas porque a gente não mora perto. Sim. Porque se a gente morasse perto, eu tenho certeza que eu ia falar, ô Lu, eu preciso ir no mercado, vamos no mercado comigo. Não, com certeza. Não, acho isso demais. E eu acho que esse negócio da gente entender, tipo, quem é o nosso amigo para cada coisa, vem muito da gente entender que tipo de amigo a gente é. Então, assim, não tem como eu exigir de uma pessoa que ela seja um amigo, tipo, minha amiga para ir no shopping, ir viajar, ir num show, sendo que eu não vou ser essa amiga para quando ela quiser ir num jogo de futebol, entendeu? Sim. Eu me conheço, eu não tenho interesse nenhum de passar 90 minutos, eu acredito que seja um jogo de futebol que dure por aí, num estádio cheio de gente gritando, vendo o pessoal lá longe, entendeu? Então, acho que a gente, quando olha para o outro e para a amizade do outro, a gente tem que olhar para o que a gente disponibiliza também. Qual que é o pacote que a gente está entregando, entendeu? Faz sentido, eu nunca tinha pensado nisso. Foi algo que eu pensei agora também, É. assim, de tipo, meu, eu acho que as amizades podem sim ser divididas desse jeito, sabe? Tipo, eu tenho uma boa amiga para viajar, Uhum. eu tenho um bom amigo para ir no show, eu tenho outra boa amiga. Eu acho que tem amigos que migram, né, entre essas tarefas, assim, Sim, né? E que nem você falou, tem amigo que é pra tudo mesmo, sim. assim. Eu considero você uma amiga pra tudo e mais um pouco, sabe? Aham. Porque eu precisar fazer, eu sei que você vai estar disponível, mas é o que eu falei lá no começo, já virou um relacionamento isso aqui, né? Já não é nem mais uma amizade. Sim. É, mas eu tenho também olhar pra mim e falar, ah, eu não posso exigir que tal pessoa
queira ir na 25 de março comprar brinde para uma tarde com as crianças que a gente vai fazer em tal Sim. lugar, sendo que eu não vou com ela até, sei lá, o aeroporto de Guarulhos para ela buscar a mãe dela, entendeu? Uhum. Assim, exemplos bem loucos, mas, né, a Sim. gente tem que entender onde que a gente tá na amizade Sim. também, né? Isso eu acho bem interessante, porque eu lembrei de um episódio que aconteceu com umas pessoas, em que uma pessoa estava muito frustrada, assim, com a amizade dela com outros amigos, tal, né? E falava assim, ai, nossa, mas essa pessoa nem pergunta se eu tô bem e tal, e, né, não conversa comigo, não chama pra sair. E aí eu falei, mas você chama essa pessoa pra sair? Não. Então, né? O que que você Mas aí quando espera? a pessoa pergunta pra você se tá tudo bem, você responde, não, não tá tudo bem, tá assim, assim no trabalho, ou assim, assim na vida, não sei o quê. Não. E aí eu falei, ué, então, tipo, por que que você espera que a pessoa vai, tipo, falar mais coisas? Tipo, você construiu esse tipo de amizade com aquela pessoa. Então, assim, a partir do momento que você construiu esse tipo de amizade com aquela pessoa, vai ser esse tipo de amizade que vocês vão ter, tá ligado? Tipo, não vai ser uma coisa a mais só porque você tá esperando. Se você também não dá, tá ligado? Se você não tem essa Com troca, porque a certeza. amizade, ela é muito uma troca, Uhum. tá ligado? Tipo, não que assim, eu tô aqui fazendo bem pra você porque eu quero que você faça o bem pra mim. Aham. Não é isso. Mas é que assim, eu penso muito, por exemplo, quando eu tô conversando com uma amiga, aí eu conto uma coisa, sei lá, exemplo, né? Uma coisa escrota que eu fiz. E a pessoa me julga. Uhum. A partir daquele momento, eu penso, aquela pessoa não é a amiga pra eu contar minhas atrocidades. As Porque, peripécias. porque senão ela vai me julgar, entendeu? Então eu não vou contar mais pra essa amiga. E aí eu me fechei, porque essa pessoa me fechou também, sabe? De Uhum. certa forma. Ela falou: não, até aqui eu não concordo com você. Não que ela tenha que concordar comigo, né? Mas ela, Tem tipo, maneiras e maneiras, né, de colocou um limite comunicar. ali de Aham. tipo, olha. Acho que aqui eu não gostei desse, sabe, disso aí que você falou, não, sabe, me julgou. Então, assim, aí colocou esse limite, sabe? Tipo, então é muito isso. É uma troca nesse sentido de tipo, você viu que você não teve tanta abertura pra tal coisa, então você não vai ter mais esse tal coisa com essa pessoa, entendeu? Aham. A amizade é uma coisa que ela é muito mais Complexa do que ela complexa do parece. que ela parece, porque a gente coloca a amizade, às vezes, eu sinto assim, não como se fosse uma coisa inferior, mas assim, a gente não considera um relacionamento. Uhum. E é um relacionamento, né? Tipo, porque é tão um relacionamento que você pode terminar a amizade. Mas sabe por que eu acho que a gente não Fala. considera? Hum, Eu acho que é porque a gente tem muitos, entendeu? Eu acho que é porque a gente hum, banaliza e a gente distribui esse amor de amizade para muitas pessoas. Então, se a gente perde um, ganha outro, não faz diferença na nossa conta no final do mês, sim, nosso saldo. Mas, quando a gente tem poucos amigos, a gente começa a valorizar muito as amizades. E o relacionamento amoroso, assim, tô falando namorado, marido, seja lá o que for, aham, eu acho que a gente às vezes acaba hipervalorizando também, entendeu? sim, É lógico que a gente tem que ter um bom relacionamento, mas aquilo acaba sendo tudo pra gente. Tem até casos de pessoas que começam a namorar e se afastam de sim. todo mundo, Eu ia falar isso. como se aquilo fosse saciar todas as vontades daquela pessoa. Uhum, Se a gente não tem um amigo que faz tudo com a gente, que resolve todos os nossos BOs, que serve pra tudo, por que que a gente conseguiria achar tudo isso num parceiro, entendeu? aham, Então eu acho que a gente tem que sim olhar para as amizades como relacionamentos. Eu acho que eu entrei em sim. contato com isso logo no ensino médio. Eu lembro que rolou uma briguinha ali no ensino médio e eu fiquei muito preocupada em perder aquelas pessoas e eu não estava percebendo que estar com elas estava me causando mais malefícios do que benefícios. Uhum, E na época eu não entendia que tá tudo bem a gente encerrar uma amizade, entendeu? sim, É lógico que talvez nem sempre precisa ser algo tão protocolado quanto um término assim de sim. namoro. Mas Postar no Instagram, é, nós terminamos. precisa apagar Foto as preta e fotos, branca. é luto. Luta.
Mas eu acho que às vezes sim, entendeu? Às vezes é necessário falar, meu, você não tem me feito bem, a gente se relacionou muito bem durante esse Sim. tempo todo, mas agora você não tem mais me feito bem. Aham. E às vezes se encaixa nesse lugar, sim. É. Eu, assim, eu tenho uma experiência vasta de términos de amizade. Porque eu já terminei algumas amizades na minha vida. E não assim, que eu me orgulho ou desorgulho. Uhum. Mas assim, aconteceu comigo, sabe? E eu acho que eu sei lidar muito bem, assim, com términos de amizade. E é muito engraçado, porque assim, teve uma amiga que eu terminei a amizade com ela, que foi um término mesmo, assim, porque a gente era muito amiga, tipo, a gente era amiga de infância. E se você estiver ouvindo esse episódio, você sabe que é você, mas tudo bem. Mas a gente era amiga de infância, assim, tal, tipo, muito amiga, tal. E a gente morava, tipo, no mesmo condomínio. E ela saiu do condomínio, a gente se separou, ficou um tempo sem se falar, e aí a gente voltou a se falar. E quando a gente voltou a se falar, era como se a gente nunca tivesse se distanciado. Foi a mesma coisa, a gente conversou e falou e não sei o quê, e foi muito legal e foi muito gostoso. E aí ela sumia. Ela tinha isso, sabe? De tipo, aparecer e sumir, aparecer e sumir. Só que ela era uma amiga que eu queria conversar sobre certos assuntos com ela, sabe? E ela me fazia muita falta. Então, nesses períodos em que ela desaparecia, eu ficava muito chateada. Eu ficava tipo, poxa, agora que eu tô precisando de você, sabe? Tipo, que eu tô passando por um momento difícil, cadê você? Tipo, ela não aparecia, tá ligado? E aí, contanto que ela deu uma mancada comigo, que a gente, depois de muito tempo, tipo, sem se falar, tal, a gente marcou de se ver. E ela não apareceu. Mas deu um bolo presencial ou deu um Deu um bolo bolo EAD? presencial. Tipo, eu fui até o Nossa. metrô. Sacanagem, né? Eu fui até o metrô. Fiquei, tipo, 1 hora, 2 horas esperando. Ela me respondeu, ligava, mandava mensagem e nada. E aí eu voltei pra casa. E eu, tipo, voltei completamente frustrada. E eu fiquei, tipo, mano. E eu ainda fiquei correndo atrás dela, porque ela realmente era uma amiga minha que eu gostava muito, sabe? E aí, tipo, até que eu ficava mandando mensagem pra ela, tipo, ei, você tá aí e tal, não sei o quê. Enfim, aí ela apareceu, aí a gente conversou e se viu e nananã, e desapareceu de novo. E ela tinha esse ciclo e tava me fazendo mal, sabe? Porque eu sabia que quando eu precisava dela, ela não ia estar lá. Uhum. E aí eu mandei uma mensagem um certo dia, acordei e falei, mano, vou terminar a amizade com ela. E aí eu mandei falando, oi, fulana, faz tempo que a gente não se vê, eu mando mensagem pra você e não sei o quê, nananana. Expliquei toda a situação e falei assim, então assim, eu tô terminando a minha amizade com você porque pra mim precisa de um ponto final, porque a gente tem um relacionamento de muitos anos aqui, né? E para mim, sem aquele ponto final, eu ficava pensando, tipo, mano, ela, por que que ela não me responde, tá ligado? Uhum. E aí ela me respondeu. Aí eu não sei se eu fico mais brava dela ter me respondido ou se ela não tivesse me respondido. Porque quando a pessoa te responde, aí você pensa assim, ué, então ela tava lendo todas Sim. as minhas mensagens, tá Ela só ligado? não tava Ela ligando. só não tava ligando. Mas aí depois do término, ela ligou. Uhum. Então ela respondeu. Aí sabe o que ela respondeu? É porque da última vez que a gente se viu, você ficou falando muito sobre você. Por que que você não me falou então, né? E aí eu fiquei tipo, eu me senti a pior pessoa e eu falei, mano, desculpa se eu fiquei falando. Mas é que eu realmente falo demais e eu tenho que tomar cuidado com isso, mas é que, tipo, a gente ficou tanto tempo sem se ver que eu tinha tanta coisa pra contar pra você que acho que deve ter ficado muito eu falando, sabe? Não, e era só ela ter comunicado também. Era só ela ter falado, tipo, amiga, Vamos falar mais um pouco sobre mim? talvez não no momento, porque às vezes no momento a gente não consegue. Sim. Mas em vez dela te dar um bolo e desaparecer, ela poderia muito ter falado, tipo,
Meu, é porque eu tenho sentido que você não tem, Sim. assim, você não tem querido muito saber sobre mim, então me afastei. Uhum. Eu acho que a gente, por ter muito e por ser algo muito descartável, a gente considerar a amizade algo muito descartável, a gente não se empenha. É verdade. A gente só percebe, mais um clichê, esse episódio vai ser cheio de clichês. Uhum. A gente só percebe quando a gente não tem, a gente só sente É falta quando a gente verdade. não tem, É sabe? Da verdade. importância daquilo. Uhum. Porque quando a gente tá em um momento da vida com poucas amizades, e eu tenho certeza que já aconteceu com a maioria das pessoas, assim, Sim. tem momentos que a gente, nossa, entrou numa pós nova, um trabalho novo, a gente fez um monte de amigos. Tem outros momentos que a gente, meu, tem dois. Uhum. Aí é que a gente sente falta, a gente falou, putz, eu podia ter muito bem cultivado aquela Sim. amizade com aquela pessoa que era super da hora, mas na época eu achei que fosse algo que eu não fosse Uhum. sentir falta, entendeu? Sim. Então, e aí a gente teve essa conversa e ela, tipo, eu pedi desculpas, tal, aí ela respondeu e ela sumiu de novo. Só que aí, depois que ela sumiu de novo, eu pensei assim, eu já terminei a amizade com ela, Não tá então valendo a assim, pena. é isso, sabe? Já tá terminado. E aí, contanto que eu nunca mais mandei mensagem, nunca mais nada, tá ligado? A gente não sabe lidar com esse tipo de término, sabe? E tem até um outro exemplo também, que eu terminei a amizade com outras amigas, que aí eu acho que são situações diferentes, porque não é que eu não considero elas minhas amigas. Não é que eu considero elas minhas amigas também, assim, sabe? Mas assim, eram amigas que a gente era um trio. Aí elas ficaram muito mais amigas, elas duas, sabe? E aí, tipo, eu fiquei meio que sobrando. E aí eu pensei assim, por que que eu tô aqui, sabe? Por exemplo, eu tava num grupo lá do WhatsApp. Por que que eu tô aqui? Não tô fazendo sentido aqui, sabe? Uhum. Vou sair. Mas ao mesmo tempo, eu acompanho elas nas redes sociais e, meu, eu fico muito feliz pelas conquistas dela. É aquela amiga que eu, tipo, sabe, eu vi que fez uma viagem da hora e eu fico, tipo, meu, que legal que você tá fazendo essa viagem, sério, tipo, fico muito feliz por você, genuinamente, sabe? Tipo, não é aquela pessoa que eu olho e, tipo, ah, foda-se, tá fazendo uma viagem. Não, eu olho e falo, tipo, mano, que Tô da hora. contente, né? Que da hora, eu fico contente. É só uma pessoa que, tipo, não fez mais sentido na minha vida, Uhum. sabe? Tipo, você já teve um caso assim? Ah, já, eu acho que todo mundo passa por isso também, assim. São pessoas que a gente gosta, que a gente se dá bem, mas querendo ou não, os interesses às vezes acabam mudando, as coisas acabam acontecendo. Eu acho que cai de novo na conversa sobre cultivar a amizade, né? Uhum, Chega num momento que eu acho que a gente se distrai com a vida e com as coisas, a gente para de cultivar. E sim. para uma amizade continuar, ela tem que ser cultivada, como qualquer relacionamento. Ela tem que, assim, a gente tem que gastar um tempo com aquilo, sabe? E num momento que eu achei que não estava valendo a pena, eu me afastei. Não é como se eu não tivesse um carinho por aquela pessoa, Sim, como se eu exato. não me importasse com a vida dela, entendeu? Claro que eu me importo, é só que hoje, por conta da história, nossa história toda com essa pessoa, não tem mais essa atenção. Eu não tenho dado mais essa atenção e não tenho recebido Uhum, mais essa atenção. uhum. Isso ficou no passado, mas o carinho continua, né? Sim, concordo plenamente. E Lu, mudando um pouco de assunto, assim, dentro do mesmo assunto, eu lembro que quando a gente era criança, a gente tinha muito uma brisa que a gente continua sendo muito amigas, né? E tendo o nosso relacionamento, que nem é mais amizade, é um relacionamento. É. Mas a gente tinha muito uma brisa da metade da laranja. Nossa, sim. E a gente falava uma pra outra que a gente era metade da laranja. E a gente sempre teve essa brisa. Tipo, acho que a gente teve essa brisa meio que em conjunto, Em assim. conjunto. De tipo, a metade da laranja sempre teve esse estigma de que precisa ser um amor, Alma né? Uma gêmea. alma gêmea, sonho lindo de viver. Que a gente tava Fala, cantando cantando. hoje. E que precisa ser um amor, sabe? Aquela pessoa que você vai viver com a vida, não sei o quê, nananã. Ou aquela coisa Ah, avassaladora, né? Assim. sabe? E a gente chegou conjuntamente, sei lá, com 13 anos, Eu acho que é louco isso, porque eu acho que a gente era capaz de a gente ser até mais nova quando a capaz. gente sacou isso, Sim, assim. É que eu acho que a gente é, se deu muito bem, muito verdade. bem, muito cedo. É. E a gente percebeu que tava bom.
Que era aquilo que a gente precisava. Entendeu? Exatamente. Porque a metade da laranja, a brisa, né, só contextualizando, é que a gente falou assim, meu, você é minha metade da laranja e eu sou sua metade da laranja. E nós somos amigas, sabe? Tipo, somos primigas. A gente se chama de primiga porque a gente é prima e amigas, enfim. E então, tipo assim, foi aí que a gente entendeu que, tipo, a gente não, sabe, não precisa de um. Não é que não precisa, mas assim, não. A gente não precisa ter uma outra pessoa, tipo, amorosamente falando, de romântico e tal, pra ser a nossa metade da laranja. Porque a metade da laranja pode ser um amigo, por exemplo. Eu acho que a gente entendeu que mesmo achando alguém romântico, um amor romântico, nunca ia ser como o nosso relacionamento. Sim. Tá engraçado. Isso parece que a gente é um casal fazendo 50 bodas de ouro. Mas é que eu acho que é bem isso. Estamos nessa já, né? Eu acho que a gente percebeu que mesmo encontrando alguém, que esse relacionamento com essa pessoa nunca ia ser como o nosso. Não que não ia chegar aos pés, que não ia ser... É que ia ser um outro tipo de relacionamento. Eu acho que a gente se encontrou muito uma na outra e a gente é bastante diferente. Isso é que eu acho que é interessante, sabe? Verdade. Que não é como se a gente fosse super parecida e a gente pensa tudo igual e é tudo a mesma coisa. Não, sabe? Eu acho que a gente era um pouco assim criança, mas mesmo criança a gente tinha nossas diferenças. Sim. E hoje ainda mais, sabe? E mesmo com essas diferenças, mesmo o nosso jeito de pensar, que nem sempre é o mesmo, a gente se deu muito bem e percebeu que acho que nada ia ser o mesmo que a gente tem, né? É verdade. Eu acho engraçado também porque a nossa amizade, eu sinto que é uma coisa que. Nosso relacionamento é uma coisa que, tipo, vai além Tipo assim, as pessoas em volta percebem a nossa conexão. E eu acho isso mais legal da gente, assim, de verdade. Teve uma vez que a gente tava no shopping, eu, você e o João. E a gente tava colando unha postiça. E aí, eu não lembro se você tava na hora ou se o João falou depois. E aí, mas ele falou pra mim, meu, eu acho tão engraçado que você e a Lu dão risada de qualquer coisa. Porque é muito verdade, sabe? Tipo, e a gente sempre teve isso, assim, tipo. Sim. E eu acho que não é de um jeito bobo, assim, tipo, qualquer coisa as duas estão cascando o bico. Tipo, não é que a gente banaliza. É que o fato da gente estar junta faz com que as coisas sejam muito mais proveitosas, entendeu? Eu acho que a gente aproveita muito mais as experiências juntas, assim. E eu acho que como a gente tem convivido há tanto tempo, e faz um bom tempo mesmo, eu acho que a gente aprendeu a gostar das mesmas coisas, tipo, aproveitar da mesma maneira, sabe? Meu, se a gente tá aqui, se a gente tem a oportunidade de ser feliz, Sim. Então, por que a gente não vai ser, entendeu? É lógico, claro, que a gente tem momentos de tipo, mano, eu tô precisando ser triste, eu tô precisando de alguém pra ser triste comigo, sabe? E a gente fica triste E a junto. gente fica triste juntas, entendeu? Ou mesmo quando a gente não fica triste juntas, tipo, mano, tô precisando ser triste, ou eu tô muito triste, deixa eu ver se a Fernanda tá fazendo o quê nessa quarta-feira à tarde, sei lá, pra eu tomar um sorvete com ela, pra eu, sei lá, conversar, comer uma batata, sabe, assim? Porque eu acho que a presença uma da outra torna as coisas mais alegres, assim. Quando a necessidade é alegria, quando a necessidade é abrir o coração, acho que isso também basta pra gente, sabe? Sim, muito lindo, não tem nem como complementar. E o que você acha, Lu, sobre um namoro que vira amizade, assim? Você é a favor, você é contra, depende, né? Eu falava, né, muito disso com o João. Eu sempre tive na cabeça que se eu tivesse um relacionamento, assim, né, eu pensava assim, por exemplo, né, tem um namorado, tal, a gente vive há anos juntos. Se a gente terminou bem, por que não continuar com amizade com ele? Eu penso muito isso porque eu fico pensando muito assim,
com o João, né? Em relação ao nosso namoro, a gente tem um namoro muito longo, assim, de anos. E aí, em um certo momento, a gente começou a pensar, se a gente terminasse, né? Porque o João sempre foi do pensamento, não, se a gente terminou, não Acabou. 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 Não quero Sumiu. ver mais a sua cara. Você morreu pra mim. E eu sempre fiquei tipo, mano, pra mim isso é um absurdo, porque eu penso assim, meu, pensa, é uma pessoa que eu passei todos os dias durante sei lá quantos anos conversando com aquela pessoa todos os dias e do nada acabou. Que eu digo, se você terminou com, sabe, mal, era um relacionamento abusivo ou alguma coisa assim, aí realmente não tem porquê. Não cabe, né? Não cabe uma amizade aí. Mas se a gente só terminou, sei lá, vidas muito diferentes, pensamentos muito diferentes, mas a gente só chegou num acordo de que realmente não vai dar certo, tem um momento em que, não, realmente eu preciso não ver mais você, porque senão eu vou ter recaídas. É, mas em momentos que, tipo, tá, eu acho que a gente pode voltar a se falar, porque eu acho que é muito, assim, do nada, assim, você cortar aquela pessoa, porque eu acho que um namoro, né, um relacionamento amoroso, assim, ele é muito mais do que só, sei lá, beijo na boca, sexo, companheirismo, sabe? Tipo, ele é uma amizade também. Você vai terminar com a pessoa simplesmente porque, sabe, só um pensamento não tava dando certo, vocês acharam melhor terminar e aquela pessoa não existe mais. Tem namoros que terminam porque viraram amizades, né? É Tem verdade. namoros que um olha pra cara do outro e fala, bom, acho que a gente chegou num ponto que a gente é bem parceira. E acho que só isso, entendeu? Sim. Não que eu acho que o namoro seja algo a mais do que a amizade, entendeu? Uhum. Mas tem namoros que chegam num ponto que as duas pessoas desenvolveram uma boa amizade, mas que não faz mais sentido estar juntas. Eu acho que é muito do que você falou. Inicialmente, eu não tenho muita propriedade de falar do assunto, só pra galera ficar sabendo. Mas assim, inicialmente, eu entendo que é bom dar uma afastada Uhum. e, assim, refletir um pouco sobre as coisas que aconteceram, até para você conseguir concretizar aquele término, né? Uhum. Mas a partir do momento que os dois já estão ok com aquilo, já bola pra frente, vida que segue, eu acho que faz super sentido uma amizade se, como você falou, terminou assim, né? Em bons termos, né? Sim. E eu acho que deveria ser assim, sim. Se faz sentido pros dois, sabe? Uhum. Se tá fazendo sentido, porque é o que você falou, meu, as pessoas vivem anos juntas, entendeu? Sim. Tipo, meu, convivem todo dia, assim, conversa, a falta que aquilo faz é muito grande. É, então, acho que é bom, até saudável, você pelo menos manter um contato, Uhum. desde que seja saudável, que esteja tudo ok com aquela pessoa, né? Sim. E na mesma linha de raciocínio, né, Lu? De namoro, enfim, eu fiquei pensando, e quando você faz parte do grupo de amigos daquela pessoa que você se relaciona? Porque, às vezes, a pessoa que você se relaciona tem vários amigos que, querendo ou não, acabam sendo seus amigos e fazendo parte da sua vida. E eles se tornam seus amigos. E aí, quando você termina, aquilo vira um problema. Ou, não sei se é um problema, enfim, vira uma questão aí na sua vida, né? Porque você fica pensando, e agora, né? São pessoas que eu quero ter perto de mim como amigos, que eu quero continuar sabendo como estão, continuar saindo, né? Como eu vou lidar com isso? O que que você acha sobre isso, Lu? Eu acho que, assim, de duas, uma. Ou acontece o clássico que é o agregado, que é o namorado, né? Ou a namorada do Uhum, grupo acaba se afastando e sim. infelizmente a vida dá dessas. Uhum. E tem outros casos também que eu vejo que assim, aquela namorada ou aquele namorado cria uma amizade mais forte com um ou outro componente daquele grupo, entendeu? Tá. E daí aquela amizade se mantém, porém, é difícil você voltar à convivência. É isso que eu percebo, sabe? Sim. Assim, que tem alguns grupos que, tipo, eu saí com fulana hoje, daí foi aquele climinha, assim, como ela tá bem, mas, sei lá, ela sente saudade. O que eu já presenciei foi, uma vez, tinha um grupo desses em que
tinha um grupo de amigos, e daí um dos caras do grupo de amigos começou a namorar uma menina. Eles se tornaram muito, muito amigos, assim, e viagem juntos, porque foi um relacionamento longo, né? Uhum. Aí eles terminaram, e o que aconteceu foi, essa menina agregada fez meio que uma reunião, assim, de agradecimento, de verdade. Ela reuniu a galera e falou: pessoal, muito obrigada. Tipo, eu sou eternamente grata. Teve choro, teve tudo, assim. Tipo, eu Uhum. sou eternamente grata, gente. Foi incrível, eu amei estar com vocês, eu amo vocês. Mas, infelizmente, a realidade é, eu não consigo mais conviver nesse grupo de pessoas, porque me lembra de uma época em que eu me relacionava, de uma época em que eu estava acompanhada e tudo mais, não é a minha realidade hoje. É Uhum. lógico que eu quero ver vocês, mas não na mesma configuração que a gente se via antes, Sim. entendeu? Eu acho que isso acaba rolando. E eu acho que assim, tá tudo bem também, sabe? Eu acho que o problema é quando todos os seus amigos acabam virando aquele grupo, Sim. sabe? Tipo, tudo que você tem, aquele grupo de amigos, se você terminar aquele relacionamento, acabou, sabe? Sim. Eu acho saudável você ter pelo menos um ou dois amigos fora daquele relacionamento, porque você nunca sabe realmente como é que vai ficar seu relacionamento com eles Sim. depois, né? Porque querendo ou não, as pessoas tomam, não é que elas tomam lados, mas, meu, cada um tem uma visão da coisa e às vezes você não quer carregar aquela visão com você, né? Uhum. Eu acho que volta muito naquilo que a gente falou no começo do episódio, né? Que a gente comentou sobre pessoas que abandonam a amizade, sabe? É, depois que namoram, sabe? Porque tem gente que, né, não tem mais amigos além daqueles amigos do namorado, da namorada, enfim. E porque assim, se torna uma vida só. Isso. E aí isso pode ser muito nocivo, sabe? Uhum. Porque é isso, a pessoa só sabe viver aquilo, só sabe viver aquele mundo, só sabe, sabe? Tipo, não sabe ter os próprios amigos, não sabe ter as próprias amizades, tipo, a personalidade dela vira a personalidade do namorado, da namorada, sabe? E isso é muito triste, sabe, quando Uhum. acontece, porque, por exemplo, já vi histórias de amigas em que as pessoas eram muito amigas, mas aí uma delas começam a namorar e esquecem as suas amizades, enfim, e o seu próprio mundo, né? Uhum. Enfim, e isso é muito triste. Eu concordo total. Eu acho que acontece demais, acontece mais do que a gente espera, assim. E é muito triste porque, sabe, é o que eu falei antes, faz um tempo já. Uma vez que você abandona aquelas amizades que você para de cultivar, é difícil de você retomar, porque as pessoas seguem com as suas vidas, entendeu? Uhum. Não é impossível, porque a gente faz novos amigos a todo tempo, então não é como se a gente tivesse possibilidade de, né, encontrar alguém assim e fazer amizade, se identificar com as pessoas, mas eu acho que cada vez também a gente frequenta lugares que a possibilidade de fazer novos amigos é menor, sabe? Hum, Porque na escola é muita gente, meu Deus, você encontra muita gente, a convivência é muito grande, e é recreio, e é educação física, vai ter festinha na casa de não sei quem, então às vezes você tem muitas possibilidades. Faculdade nem se fala, meu Deus, o tanto de amigo que eu fiz e desfiz na faculdade é um monte. Mas no ambiente de trabalho, cada vez mais tem sido mais comum o trabalho ser home office ou um uhum, híbrido, que você acaba encontrando menos aquelas pessoas do seu escritório, seja lá o que for. uhum. Quando você vai, você senta, trabalha, Sim. você conversa ali na hora do almoço, tipo, galera, bora almoçar junto, mas daí você almoça junto hoje, almoça junto quarta que vem, almoça junto na outra quinta-feira, então Uhum. não é como se você tivesse aquele convívio para fazer grandes novas amizades. E você pode ver isso, tipo, na sua própria vida. Quantas amizades você fez nos últimos 2 anos? E quantas amizades você fez dos seus 10 aos seus 15 anos no ensino, assim, fundamental e ensino médio? Foi muito mais, sabe? Uhum. Eu acho que a gente tem menos ambientes que propiciam novas amizades. Então, acho que é bom a gente se focar em cultivar as que a gente tem, sabe? E nunca abrir mão, assim, daquelas que valem a pena, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir ter novas, né? Isso é muito engraçado, porque eu nunca tinha parado para pensar por esse lado de que acho que eu já parei para pensar,
inconscientemente, né, sobre isso, mas não conscientemente, sobre como a gente, tipo, diminui a quantidade de possibilidade de conhecer pessoas novas, né? Tipo, em trabalho e tal. Tem aquela pessoa, mas às vezes você também não é Tá uma cheio de coisa pra amiga. fazer. Sabe? Tipo, é uma colega, tal. Tipo, você troca ideia com aquela pessoa, você conversa sobre a vida um pouco, tal. Mas não é aquela pessoa que, nossa, com certeza, se eu precisar de alguma coisa, eu vou ligar pra essa pessoa, sabe? Tipo, Pra Claudinha do escritório. pra Nossa, sei lá, meu pai quebrou o pé, eu vou precisar levar ele no hospital, não tenho carro. Será que a Claudinha pode me levar com o carro dela? Tipo, não são essas pessoas mais, Sim, sabe? exato. Exato. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de amizades novas. Eu gosto muito, assim, tipo, de, sabe? Porque, assim, por exemplo, você já sabe de todas as minhas histórias, assim. Eu Uhum. gosto de ter pessoas novas pra contar minhas histórias e pra saber histórias novas também, sabe? Às vezes eu fico carente de amizades novas, de Então. verdade, assim. E aí eu fico tipo, mas onde eu vou arranjar uma amizade nova? E eu acho que tem uma coisa também que não é só dos ambientes que não são tão é, feitos para isso, mas tem uma coisa também da gente, né? Quando a gente é criança, a gente não tem cara de pau. A gente chega em Aham. qualquer pessoa, você quer ser meu amigo? Vamos catar plantinha, vamos brincar de É pega-pega. verdade. Tipo, hoje em dia, sabe assim, você vai num rolê, você vai num bar, você vai em algum lugar, as pessoas não se conversam mais, as pessoas já vão com aqueles amigos e é isso, a gente não. A gente criou um pudor, a gente cria um pudor durante a vida que é Aham. de, meu, eu não vou parar essa pessoa X num bar e falar, ei, qual é o teu nome? Você quer ser meu amigo? Entendeu? É Então, eu acho que verdade. não só o ambiente, mas a gente também acaba desenvolvendo essa pouca vontade, assim, Sim. né? É verdade isso. Eu nunca parei pra pensar nisso, né? Uhum. Tipo, por que que a gente não chega num bar e olha pra uma pessoa que, tipo, mano, achei legal, sei lá, o estilo dessa Uhum. pessoa, assim. Por que que eu não posso conversar com ela? Por que que eu não É. posso parar? Tipo, não que, ai, eventualmente a gente não para e fala, ai, que Na legal. fila do banheiro, Sabe, né? na fila do banheiro faz aquela amizadezinha assim, rapidinha, pronto, acabou. Tipo, por que que a gente não fala, mano, gostei de conversar com você na fila do banheiro. Por que que Uhum. a gente não pode, vamos conversar aqui no cantinho? Trocar um Instagram, É, um sabe? número. Tipo, por que que a gente não vai conversar um pouco mais, sabe? Tipo, Senta ali na mesa, deixa eu te é, apresentar a galera. exato, Gente, essa é sabe? a Por que que a Maura. gente. Ela fez xixi antes de mim, segurou minha porta, que tava sem Exato. tranca, entendeu? Acho que a gente precisa de mais amizades como essa. Mais banheiro sem tranca. É verdade. E um outro ponto também sobre amizades é amizade entre homem e mulher. Existe esse estigma de que homens e mulheres não podem ser amigos e que sempre que tem amizade entre um homem e uma mulher é porque existe algum Uma interesse, tensão. sabe? Existe alguma tensão, alguma coisa assim entre os dois, ou tipo, às vezes, sei lá, muito acontece da mulher, do que as pessoas falam, né? Tipo, da visão das pessoas. Ai, não, a mulher pra ela, aquele cara é amigo dela, mas pra ele quer pegar ela, né? Que eu tenho um amigo que a gente é muito amigo e a gente se chama de primo, porque a gente tem o mesmo sobrenome. E a gente é muito amigo. E a gente, assim, nunca teve nenhum interesse de amoroso ou não amoroso, de ficar interesse sexual, vamos dizer, né? Um pelo outro. E a gente sempre foi muito amigo, sabe? Tipo, a gente já foi no cinema juntos, a gente já, tipo, saiu juntos, a gente já fez não sei o que, não sei o que, sabe? Tipo, a gente já fez e a gente é muito amigo, tá ligado? E eu lembro que uma vez eu comentei sobre essa amizade que eu tenho com esse amigo, e aí esse outro amigo de fora falou, tipo, porque eu falei, né? Ele é muito meu amigo, tal, não sei o quê. E aí, não, mas com certeza na cabeça dele ele queria te pegar. E aí eu comecei até, depois que ele falou isso, eu comecei a pensar, tipo, mano, Será? será que ele realmente queria me pegar alguma vez, né, tá? E eu comecei a repassar, assim, momentos que a gente
passou juntos que seriam muito pegáveis, digamos assim. Uhum. E eu pensei assim, nossa, não. Eu acho que não, sabe? Tipo, era uma pura amizade entre os dois e é isso, tá ligado? Tipo, só que para as pessoas é muito difícil acreditar na amizade entre homem e mulher. E você, Lu, o que que você acha sobre isso? Eu acho uma grande baboseira. Eu acho que é super possível. A gente até estava comentando sobre isso ontem. Por exemplo, no caso de pessoas que se interessam por ambos os sexos, assim. Aham, Meu, todo amigo daquela pessoa vai querer pegar? Mulher, sim. homem, independente do gênero dela, né? Uhum, Pessoas que se interessam por pessoas do mesmo gênero, no caso, né? sim. Não, sabe, aquela pessoa, se é uma mulher que se interessa por homens e mulheres, ela vai ter amigos homens, vai ter amigos mulheres, amigas Sim, mulheres, e não necessariamente ela vai querer ficar com todo mundo, entendeu? sim. Ou se é um homem, é a mesma coisa, não necessariamente todo amigo homem dele ele vai ficar doido, ou toda amiga mulher dele, entendeu? Eu acho que a Aham. amizade, ela é possível de se construir independente de sexo, de coisa, de qualquer coisa, de gênero. Eu acho que a gente acaba construindo essa visão muito por conta de filme, Hollywood, não sei o quê, que em Hollywood você pode ver. Ah, Se tem lá um filme, uma comédia romântica, que é uma menina, ela tem um amigo homem, ela vai se apaixonar. O outro amigo homem dela vai ser gay. Entendeu? aham. Porque pra assim, Nossa, para eles sim. cancelarem toda possibilidade dela ficar com esse outro cara ou com essa outra pessoa. Eu acho que tem muito disso, sabe? Sim. Eu acho que os filmes acabam construindo muitas coisas nas Uhum. nossas concepções, até porque, né, assim, a gente entra em contato com isso o tempo inteiro, e desde criança a gente vê essas coisas, mas eu acho que tudo é possível, gente. A amizade, ela tá de qualquer jeito, em qualquer lugar, sabe? Uhum. Independente do gênero, independente do que quer que seja. Realmente, muito interessante. Também nunca tinha. Não é que eu nunca tinha pensado, mas é verdade, né? Uhum. Esse negócio dos filmes. Enfim. E, pra fechar o episódio, Lu, eu separei algumas perguntas de conhecimento, de amizade, assim. São perguntas mais subjetivas. Eu vou fazer essas perguntas e a gente vai responder cada uma, tá bom? Então vamos começar. Qual o seu som preferido que não seja uma música? Meu som preferido que não seja uma música. Eu acho que o barulhinho de estralar é muito gostoso. De estralar? É, assim, um estralo de cada vez, sabe? Não assim Aham. vários estralos, tará. Mas assim, um estralinho. Eu acho que se tivesse uma ASMR. Eu não sou muito chegada a ASMR, porque eu acho que eu sou muito sensível auditivamente. Aham. Então, qualquer eu já fico enlouquecida, eu não gosto, me incomoda. Aham. Mas eu gosto do barulhinho do estralo, assim. Olha só. Hum. Aí, ó. Não sabia dessa. Acho que pra mim é o som de rio É bom também. constante, assim. Sabe no acampamento que tinha aquele som? Pra mim é muito gostoso. Eu acho que eu Som sou de mais rio. a pessoa dos barulhos não constantes. E um som menos óbvio, eu acho que é o som de escovar o cabelo. É bom também. Eu acho gostoso, É. acho gostoso. Quantos anos você teria se você não soubesse quantos anos você tem? Essa é boa. Essa é boa. Olha. Eu me acho muito jovem. Eu acho que as pessoas da nossa idade estão numa pegada de falar que a gente é idoso, de que a gente não é jovem. Gente, você acha que idoso ia estar aqui num pré-feriado? Entendeu? Eu acho que não. Então hoje, se eu parasse pra pensar, eu daria uns 22 anos pra mim. É, É. eu acho que pra mim 18. Se você fosse um sentimento hoje, qual você seria? Hoje, nesse momento. Sim, Acho que eu seria calmaria, assim. Tô muito de boa calmaria. agora. Nossa, eu Olha tô, só. meu, tô num sofazinho, com um gatinho no meu colo, conversando com a minha prima, no maior bate-papo, tô muito na paz. Eu não diria paz, Aham, porque eu acho que paz é um estado muito avançado de espírito, é verdade. mas uma calmaria, não tem um Aham, barulho na rua, sabe? Tô na calmaria. certo. Acho que pra mim seria aconchego. Aconchego é bom também. Aconchego. É,
Se você tivesse só mais um dia de vida, você contaria? Se sim, pra quem? Não contaria? Acho que eu não contaria, até porque se o meu próximo dia de vida fosse amanhã, Uhum. meus pais estão viajando. Não adianta contar pra eles, eles iam se desesperar, meu Deus, preciso voltar pra casa. E de qualquer maneira eu ia morrer. Tá. Eu tô aqui na paz, já disse que eu tô numa calmaria boa. Aham. Sabe, eu acho que eu não contaria. Eu acho que se eu soubesse, eu ia só viver meu dia. Acho que eu só viveria mais um dia. Mais um Entendi. dia. Não ia correr atrás de nada, sabe? Meu, Uhum. só tem mais um dia, eu vou ficar me estressando. Não vou nada, É verdade, né? fica de boa. Sim. Eu também não contaria. Porque eu vou estressar outra pessoa pra quê? Depois eu vou Também. ficar. A pessoa, eu vou estressar outra É, pessoa, a pessoa vai me estressar, eu vou é ficar no que estresse. se eu chegasse e falasse, Lu, hoje é meu último dia. Você ia entrar em desespero. E aí eu Total. ia acabar com a sua calmaria. Ia mesmo. Então vamos viver. Amanhã você ia acordar com o meu cadáver. Cadáver. Deus o livre guarde. E aí, sobre. Você ia ter que lidar com Fazer o quê, né? fazer o quê, né? E é sobre. Se você pudesse, apagaria sua pior memória ou reviveria sua melhor? Responde você primeiro, eu vou pensar. Tá. Eu não sou uma pessoa que me arrependo muito das coisas da vida, porque eu acho que, coisas ruins acontecem por algum motivo, assim, na nossa vida, e a gente aprende com essas coisas ruins, com esses momentos ruins, e às vezes a gente nem entende para que aquela coisa ruim aconteceu com a gente, e talvez a gente nunca entenda, mas não porque não foi bom em certo ponto, sabe? Não bom, mas por exemplo, aconteceu uma coisa ruim. Querendo ou não, eu aprendi algo com aquilo, tá ligado? Enfim, eu posso não perceber isso conscientemente, mas inconscientemente, às vezes eu tô lidando melhor com tal situação porque aquela coisa ruim aconteceu comigo. Prefiro reviver aquilo do que apagar uma memória ruim que pode ser benéfico pra mim em certo momento. Eu acho que se a pergunta fosse, você apagaria todas as suas memórias ruins Uhum, ou você reviveria um momento bom, eu uhum, apagaria todas elas. uhum, Mas eu não acho que eu tenha alguma memória tão ruim ao ponto de, tipo, eu querer muito apagá-la, assim. uhum. E eu tenho boas memórias, assim, que eu falo, nossa, ia ser bom estar lá de novo. Eu tava tão na paz que eu ia gostar de poder ter esse sentimento, assim, de novo, de, meu, tá tudo bem, sabe? Uhum. Eu acho que eu vou nessa pegada também, assim. Quem é o seu 190 quando o mundo desaba? Ah, você total. Eu acho que, Você não sei também. se as pessoas, assim, entendem que a gente se fala todos os É. dias. E, tipo, se a gente passa por uma semana que a gente não se fala, sei lá, uns 2, 3 dias, a gente chama uma outra e fala, tipo, e aí? É. Sabe? E isso se torna, tipo, 5 áudios de 5 minutos. Completamente. Mesmo que seja, tipo, sabe, a semana não muda. Uhum. Mas eu não sei se vocês perceberam, a gente tem muito a dizer, né? Então, essas brisinhas que a gente tem durante a semana, a gente vive compartilhando, assim. Uhum. E eu acho que quando eu preciso de alguma coisa, quando eu tô feliz com alguma coisa, quando eu tô triste com alguma coisa, quando eu tô lidando com alguma coisa, quando outras pessoas estão lidando, quando eu tenho uma fofoca boa pra contar, eu sempre falo com você. É lógico que, sim, não vou tirar. O mérito dos meus pais e minha Sim, irmã. Eu sim. acho que eles, assim, eu me dou muito bem com a minha família, eu tenho esse privilégio, assim. E eles me ajudam quando eu preciso também. Uhum. Mas pensar em alguém que eu posso contar com tudo, até algo assim, mesmo que você não concorde, que você não tenha vivido aquilo, né? Eu acho que eu acabo sempre ligando, Uhum. mandando mensagem. Tá. O meu 190 é você ou o João. Qual é o e se que mais te assombra? É que, enfim, vocês vão entender isso em outro episódio, mas e se eu nunca tivesse voltado na igreja depois daquele um dia É assombrante. que eu fui pela primeira vez? E É, se eu nunca tivesse voltado na igreja que eu vou até hoje? é. E vocês vão entender melhor em outro episódio. Eu acho que o meu e si, meu, eu não sei se eu tenho um e si assim que me assombre
tanto, sabe? Eu acho que eu fui atrás de resolver as minhas questões assim, mas eu penso muito eh, se eu tivesse. Acho que tem alguns, na verdade. Não vou falar só um, não, tô nem aí pra pergunta. Eu acho que se eu não tivesse trocado de escola, assim, o que seria, sabe? Quais seriam minhas amizades? Porque eu acho que eu tenho uma grande amiga hoje, que é a Júlia. Uhum. Abraço, querida. Que eu só desenvolvi essa amizade porque eu mudei de escola e tudo Uhum. mais. Eu penso muito na faculdade também. E se eu tivesse ficado mais um ano no cursinho, escolhido prestar outra coisa, ou se eu não tivesse ido viajar, tipo, se a minha profissão fosse completamente outra do que ela é hoje, porque hoje eu acabo, assim, minha profissão demanda atividade, sabe, me mexer, estar em pé. E se eu tivesse escolhido alguma coisa que eu ficasse em casa o tempo Uhum. inteiro, sabe, do jeito que eu sou hoje, eu acho que eu penso muito assim. Mas nada muito. Se eu tivesse, assim, ai, me arrependo de tal coisa, se eu não tivesse feito isso, não, sabe? Eu acho que são Uhum. só Não, curiosidades é sobre só a em minha si vida. mesmo. Não é de arrependimento. Eu Só entendo também. curiosidades, assim, sabe? Qual é a parte mais difícil em saber que você está envelhecendo? Eu acho que eu acho que a gente vê o envelhecimento muito como perdas, sabe? E eu ainda não consegui mudar essa visão na minha cabeça. Eu não quero perder minha agilidade. Uhum. Eu não quero sentar numa cadeira e precisar que alguém me ajude para eu levantar. Eu Sim. acho que isso me motivou muito a começar a fazer exercício, sabe? Uhum. Não só isso, mas eu sou a caçula, né, da minha família. Então, quando eu penso que vai É. sobrar só eu. Minha mãe e meu pai vão morrer, minha irmã vai morrer, meus primos todos vão morrer, sabe? Eu vou ver todo mundo morrer, Sim. sabe? Porque eu nasci depois de todo mundo. E depois que todo mundo morrer, eu ainda vou ter que lidar com os filhos dos meus primos inteiros que vão estar aí ainda. Entendeu? Então, isso pra mim é uma coisa que sempre me atormentou, assim, penso muito nisso. Eu vou viver num mundo sem minha família. Sem meu Exato. pai, sem minha mãe, sem minha irmã, sabe? Eu na mesma linha que você, assim, quando eu vi essas perguntas, eu pensei muito isso, tipo, pra mim a pior parte de ver que eu tô envelhecendo é ver as outras pessoas envelhecendo. Então, eu vejo meus pais envelhecendo, eu vejo meus primos envelhecendo, meus irmãos envelhecendo, minhas tias envelhecendo, e pra mim isso me assombra nesse sentido, de tipo, eles estão envelhecendo, então assim, em um certo momento a gente vai perder eles e tipo, como que vai ser É. a família? Como vai ser o almoço de domingo, sabe? Uhum. E eu acho que isso é o que mais me assombra, ver as pessoas que estão à minha volta, assim, envelhecendo. Ainda mais quando a gente tá mais jovem, tipo, de jovem mesmo, né? A gente vê muito mais os nossos pais envelhecendo do que quando a gente é criança, né? Porque Uhum. quando a gente é criança, acho que a gente não tem muito essa noção, sabe? É. Parece que vai ser, ai, vai demorar muito tempo. E aí você vê, tipo, as rugas aparecendo, os cabelos brancos, As a memória, a dificuldades, dificuldade. E aí você fala, nossa, mano, eles estão envelhecendo e um dia eu vou ver sem eles. Pra mim, isso é o que mais assustador, né? é. É a parte mais difícil de eu estar envelhecendo, é ver Uhum. as outras pessoas envelhecendo. Se você pudesse, viveria pra sempre? Não, Falei que não. eu ia acertar essa sua resposta. De jeito nenhum. Eu acho que viver 80 anos, se eu chegar lá, já vai ser demais pra mim. Eu vivi 26 e já tô cansada. Não que eu não goste da vida, mas é um BOzão, muita coisa pra resolver. O tempo inteiro tendo que pensar, sabe? É muita coisa. De jeito nenhum que eu viveria pra sempre. Eu sou muito grata pela morte, Uhum. sabe? Eu acho que, assim, é uma experiência que todo mundo tem que passar um dia na É vida. a única certeza que a É gente a tem na única vida. certeza que a gente tem. É algo lindo. Eu acho que a gente vê a morte muito, acho que por conta da cultura, como algo hiper negativo. Eu não sou e Melancólico. melancólico, e meu Deus, sabe assim? Eu acho que sim, a gente tem que sofrer quando a gente perde alguém próximo, porque realmente é ruim você perder alguém com quem você convive. Eu acho que a gente tem que ficar magoado, acho que a gente tem que entender. Só que a morte
um dos princípios dos cuidados paliativos é a morte é parte da vida, Uhum. sabe? Viver significa morrer um dia. E tá tudo bem, já tá bom. É Sim. lógico que eu não queria morrer amanhã. Eu lembro que eu assisti um filme que eu não faço a mínima ideia de qual seja, e eles fazem um brinde que é por morrer cedo o mais tarde possível, Aham, sabe? Sim, morrer jovem o mais tarde possível. aham. Mas você viveria para sempre? Tô suave, tá de boa. É isso, eu tenho que viver o que. É Eu, bom eu enquanto gosto, durou, né? eu gosto da certeza da morte. Uhum. Porque se é a única certeza que a gente tem, aí eu vou deixar de ter essa certeza? Não vou. Não, e é o que faz da gente um só, né? É a única coisa que tem igual em todos os seres humanos é que todos nós vamos É morrer, verdade. sabe? Independente se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro, se você é bonito, se você é feio, se você é magro, se Aham, você é gordo, se você é alto, se você é baixo, você vai morrer. sim. Assim como quem tá do seu lado, sabe? Aham. Eu acho que a gente tem que entender isso como um grande privilégio. Não tô falando sobre morrer cedo, assim, tragédias. Eu entendo que esse não é o caso. Mas uma pessoa que vive uma boa vida, uma vida saudável, com desafios e tudo Sim. mais, mano, que coisa boa, né? Sim, é isso. Lu, muito obrigada pelo episódio Imagina. de hoje. Eu achei que foi muito legal, foi uma troca muito interessante. Uhum. E espero que vocês tenham gostado de escutar essa conversa no sofá, com Luísa. E vamos para o pensamento no banho? Lu, Bora. você tem um pensamento no banho para compartilhar com a gente? Eu tenho um pensamento no banho bastante aleatório, mas que me persegue. E eu acho que ele, assim, independente do momento que eu esteja da minha vida, essa coisa vai voltar na minha cabeça e eu preciso compartilhar. Eu não lembro onde eu vi isso, mas foi uma coisa que eu vi em algum lugar e grudou no meu cérebro como Uhum. nada na minha vida. Você já pensou que a gente vê porque a gente tem olhos, a gente ouve porque temos ouvidos, a gente sente o gosto das coisas porque temos papilas gustativas da boca e tudo mais. Pressão, frio, tudo mais porque temos a pele e receptores. E se tiver outra percepção no mundo que a gente não é capaz de captar porque a gente não tem um órgão receptor disso? Você já pensou nisso? Se tem alguma outra percepção da qual a gente não tem conhecimento, mas que tá aqui, né, do nosso universo, só que o nosso corpo não é capaz de receber essa informação, mastigar ela e enviar para o nosso cérebro a ponto da gente conseguir entender isso. Você já pensou nisso? Será que falta um órgão na gente? E mais, acrescentando, Digo mais. e digo mais, será que tem algum animal que tem outra, por exemplo, o sonar dos golfinhos? A gente não é capaz de Verdade. dizer e receber uma informação sobre o espaço, entendeu? A gente não é capaz, entendeu? Uma pegada assim. Fiquem com essa aí pra vocês, durmam com essa. Durmam com essa. Depois que a Lu falou esse pensamento no banho dela, eu compartilhei o meu pensamento no banho, que é: quantas pessoas nesse exato momento estão gravando um podcast É bom. no mundo? Quantas pessoas estão bebendo vinho como a gente tá no mundo? Quantas pessoas estão Calçando uma meia, calçando uma meia no mundo porque tá frio. agora, porque tá frio? Quantas pessoas estão acariciando um gatinho chamado Nico? Uhum. Então, esse é o meu pensamento no banho de hoje. Quantas pessoas estão tomando banho? Quantas pessoas estão tendo um pensamento Dentro no do banho? banho. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Avaliem o podcast. Sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, @falando o que não sabe. Deixe um comentário aqui falando o que você achou. Vocês podem também deixar a resposta de vocês para cada uma dessas perguntas que eu fiz para a Lu aqui. Se vocês também quiserem deixar um áudio, vocês também podem deixar um áudio para mim. Tem um link aqui no perfil do podcast. E é isso, gente. Um beijo e eu fui. Tchau, tchau.